Bom dia, pessoal! Hoje vamos dar continuidade à aula anterior. Na primeira aula, nós falamos sobre a expansão do território brasileiro e algumas atividades econômicas do período. Então, hoje nós vamos falar sobre a divisão, vou fazer um breve resumo de tudo que foi falado na aula anterior para darmos continuidade à próxima. A divisão das terras em capitanias, como vocês podem observar no mapa, tinha como objetivo principais ocupar e controlar o espaço, além de abastecer a corte. As capitanias hereditárias estavam delimitadas, divididas em formas retilíneas e definida em nome de destinatários, que tinham como função administrá-la em troca de impostos e outras obrigações. As atividades econômicas estabeleceram efetivamente a ocupação e os limites desse território. A conquista e expansão do território. Como nós vimos na aula anterior, nós vimos aí a ocupação litorânea, né, o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da pecuária, das drogas do sertão, que são a produção, né, que são o urucum, o guaraná e outras especiarias que se encontraram na Amazônia. E a mineração, que ocorreu no centro-sul brasileiro, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E hoje vamos dar continuidade falando do ciclo da borracha e o ciclo do café. Então, nós vimos na aula anterior que a produção da cana-de-açúcar, baseada no desmatamento, no uso da mão de obra escrava e na grande propriedade, estabeleceu-se como sistema de plantations na zona da mata nordestina. A partir do século XVIII, os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram ocupados. A mineração possibilitou uma maior ligação com algumas áreas distantes das colônias, tendo em vista a dependência de alimentos, especialmente como a carne e as mulas necessárias ao transporte de minérios. Hoje vamos iniciar nossa aula com os fatores para a expansão do território brasileiro. Então, esses fatores que contribuíram para essa expansão. A frente econômica de expansão. Então, o que são essas frentes econômicas? São as principais atividades econômicas que contribuíram para o aumento do território. O movimento de entradas e bandeiras. Esse movimento ele foi essencial para a expansão do território. Por quê? Os bandeirantes, eles adentraram o interior em busca de pedras preciosas e capturas de indígenas, que era o principal objetivo dessas bandeiras. Então, as entradas eram financiadas pelo governo e a bandeira era por particular. Então, fatores que deu a expansão do território brasileiro. E outro fator foi a união das coroas ibéricas. O que foi esse fator? Foi a diluição das fronteiras estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Então, ele foi quebrado e se expandiu os limites territoriais, tanto ao norte quanto ao sul do país. Aqui nós temos os mapas, dos arquipélagos econômicos do período colonial. Como vocês podem observar aí, as principais atividades econômicas e as regiões em que elas concentravam. Aqui nós temos o mapa colonial do século XVIII, então a agropecuária. Quais eram os fatores? Era a cana-de-açúcar, que estava centralizada nas partes lá aqui, no litoral, o algodão, a pecuária, que foi no interior do país, e o extrativismo, que está aí de amarelo, a mineração, as drogas do sertão e a madeira, a erva mate e o sal. O sal ele era essencial para poder se fazer a carne de charque, que era o produto que se utilizava na época. Aí vamos então para a economia do café. A economia do café, ela vai mudar todo o perfil histórico do Brasil. Então, no fim do século XIX e início do XX, o café foi a atividade econômica responsável pela intensificação da ocupação dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e pela origem e desenvolvimento de inúmeras cidades,
Além disso, ele contribuiu para a instalação de uma infraestrutura de estradas necessária, né, ao escoamento da produção, ou seja, o produto ele se tornou responsável pelo início da integração territorial brasileira. Então, quais foram as principais características? No Sudeste brasileiro, no Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Então, o financiamento inglês foi o que ajudou bastante. No Vale do Paraíba, foi utilizada a mão de obra escrava, já no Oeste Paulista, a mão de obra assalariada. Então, como eu já citei, a importância das redes ferroviárias, porque tinha que escoar, né, esse produto, essa mercadoria para o porto. O Porto de Santos tornou-se o mais importante do país. O café gerou um acúmulo de capitais que foram reinvestidos na produção industrial, ou seja, o Brasil começou a industrializar-se através do dinheiro do café e a origem e desenvolvimento de inúmeras cidades. O que aconteceu? Houve-se aí então a política do café com leite, né, nas regiões sudeste e a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Então, houve, não foi só no contexto político, né, mas só no contexto econômico, mas no político também, que o café transformou toda essa formação do território brasileiro. Então, aí a gente vai falar agora sobre a região sul do Brasil, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no século XIX. A região sul do Brasil, ela foi a última região a ser colonizada. Então, os jesuítas foram os primeiros habitantes. A ocupação recente com a agropecuária, o que aconteceu? Devido à grande extensão do territorial e como o sul está bem distante da colônia principal, então demorou-se, né, essa colonização. E os colonizadores foram, né, adentrar os pampas em busca de gados selvagem que vivia lá e formou-se as estâncias. A distância das áreas econômicas mais importante, um outro fator também, o clima subtropical não propício aos plantations. Por quê? No Brasil estava se acostumado, né, com o clima tropical na área litorânea nordestina, onde se tinham as grandes plantações de cana-de-açúcar. Começou-se um clima hostil, né, completamente diferente do restante do Brasil. A região sofreu perdas e acréscimos territoriais, foi marcada pela vinda de imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães. Os alemães, eles concentraram-se em Santa Catarina, na região de Santa Catarina, foi onde eles se adentraram, e os italianos na região de Bento Gonçalves e outras cidades. E outro fator que foi diferenciado, as pequenas propriedades policulturas e familiares, ou seja, que eram, né, colonizadas, formadas pelos colonos, eles mesmos, ou seja, pela agricultura familiar. Então, isso diferenciou totalmente a formação da região sul do restante do país. O território atual brasileiro. Então, quais são as consequências da expansão territorial brasileira? Então, a nossa população ela está concentrada no litoral, devido, né, à formação, à nossa colonização. Então, o nosso litoral ele concentra-se a maior população do Brasil. Então, outro fator também, a concentração de terras. Muitas terras nas mãos de poucas pessoas, então, ou seja, os grandes latifúndios. E ele ser um país continental, ou seja, ele tem mais de 7.000 quilômetros quadrados, que o continente australiano tem essa dimensão e é chamado de continental. Então, todo país que tem acima dessa medida é considerado um país continental. A miscigenação, que foi um fator, né, que devido a grandes misturas das raças que vieram, então essa miscigenação gerou-se aí nessa grande diversidade cultural que a gente tem. Então, há misturas de raças e povos diferentes e a grande diversidade cultural, como língua, a dança, os vestuários, a religião e outras tradições, como a organização da sociedade. E o fator é a formação da pátria, então, ou seja, né, o patriotismo que existe dentro disso. Então, tudo isso
fez com que o atual território brasileiro chegasse a essa extensão em que se encontra hoje. Na próxima aula, continuaremos.